Show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, como eu, aguardando agora o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre pressão arterial, um problema muitas vezes silencioso. E quando não tratado cuidadosamente, pode acarretar graves consequências e até levar à morte. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rodai. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Saudações para você, um beijo para a família Tupi. Para começar então a ajudar a família Tupi, doutor Silvio, fale um pouquinho sobre a hipertensão arterial. Bom, que a hipertensão é o popular pressão alta, né? E aí vem aquela história, como é que eu posso saber se eu tenho pressão alta? Verificando a pressão, Heleno. Agora, você sabe que tem alguns cuidados que o médico e o paciente devem tomar na hora de fazer a verificação da pressão arterial? Em primeiro lugar, né, o paciente deve estar pelo menos uns 5 minutos sentado, relaxado. Aquele negócio de que eu estou no meio da rua andando, aí está aparelho de pressão, vou tirar ali a pressão rapidinho. Normalmente são pressões que não são muito corretas. Então o paciente tem que ficar em repouso 5, 10 minutos, sentadinho, batendo aquele papo, preenchendo aquela ficha, para poder depois verificar a pressão. Outro cuidado que muita gente não sabe. Se você estiver apertado, com aquela vontade doida de ir no banheiro fazer um pipi, primeiro esvazia a bexiga para depois verificar a pressão. Olha, essa eu não sabia essa dica. Pois é, porque isso altera a pressão. Se você tiver fumado nos últimos 60 minutos antes de verificar a pressão, pode ser que o fato de você ter fumado altere a tua pressão. Bem como tomar café, beber refrigerante por conta da cafeína, que aumenta a pressão arterial. É chegar correndo num lugar, você tem que pelo menos esperar, como eu disse, uns 30 minutos para poder verificar a pressão. Tudo isso são fatores que podem te dar uma ideia de você ser hipertenso e não ser. E quem é hipertenso? Quem tem uma pressão arterial máxima, chamada pressão sistólica, acima ou igual a 140, 14, ou a pressão mínima, igual ou maior do que 90, 9. E esse indivíduo está com 14 por 9, pressão está boa. Não, você já está levemente hipertenso. O ideal é uma pressão que fique mais para baixo. Se possível, a máxima menor ou igual a 12, 120 milímetros de mercúrio, e a mínima menor ou igual a 80. Então, a pressão de 12 por 8, daí para baixo é uma pressão boa para o indivíduo. Por quê? Porque facilita o trabalho do coração. O coração é um grande músculo responsável por bombear o sangue para todo o nosso corpo. E, evidentemente, num regime onde a pressão arterial vai ser um pouco mais baixa, o desgaste desse órgão importantíssimo para a gente será menor. Vai durar mais, a gente vai viver mais. Doutor Silvio Provenzano, quais são os sintomas da hipertensão? Outra encrenca, meu amigo Heleno. Você sabe que existe em torno de 20 a 25% de pessoas hipertensas no Brasil. Portanto, é um número bastante significativo de brasileiros hipertensos. Sem dúvida. Mais da metade não sabe o que é. Por quê? Porque a hipertensão, como se desenvolve progressivamente ao longo do tempo, o organismo vai se adaptando e, por essa razão, não surgem sintomas. Tem pacientes que chegam no consultório e, depois da gente tomar todos os cuidados, verificamos a pressão nos 2 braços numa primeira consulta, o braço está levemente dobrado, na altura do coração, apoiado, sem fazer força. A pressão está 16 por 10. Num braço está 16 por 9, a gente considera a maior como a pressão daquele indivíduo, 16 por 10. A senhora, o senhor está sentindo alguma coisa? Não. Francamente hipertenso. Quando a gente vai escutar o coração, percebemos alguns ruídos que normalmente aparecem quando o coração já está aumentado de tamanho. Ou seja, aquele nível de pressão alta não é uma coisa recente, já deve ter algum tempo. Ao longo da vida foi se desenvolvendo, o indivíduo se adaptando, por isso não tem sintomas. Agora, se o senhor e a senhora são hipertensos, de repente tem uma sensação de peso na nuca, dor no peito, uma dificuldade respiratória, primeira medida, procure a UPA, procure um médico para verificar a pressão, porque você pode estar fazendo aquilo que a gente chama no nosso meio de queijo de uma crise hipertensiva, que é uma emergência médica que tem que ser controlada, porque o risco de surgimento de complicações cardiovasculares é muito grande. Doutor Silvio, com toda a sua experiência, me tire uma dúvida. Eu tenho em casa aquele aparelhinho digital. Esse aparelho, ele é correto? Quer dizer, ele mede a pressão corretamente? Os aparelhos digitais, quando eles são certificados pelo SBC, é a sigla da Sociedade Brasileira de Cardiologia, significa que eles foram devidamente avaliados por
peritos cardiologistas e foram aprovados. Então eles são confiáveis. Eu gosto mais daqueles de braço do que daqueles de punho, né? Eu acho que os de braço eles são ainda mais confiáveis. Mas é alguma coisa que você deve ter em casa na situação de você já ser hipertenso, tomando os cuidados necessários, viu, família Tupi, para não verificar a pressão numa situação onde de repente possa comprometer o julgamento e você tomar alguma medida inadequada. Sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer medida de mudança de tratamento. Doutor Silvio Provenzano, o que a pressão arterial não controlada pode causar? Heleno, você sabe que, como eu falei há pouco, né, a hipertensão arterial ela é uma doença extremamente prevalente no nosso meio, né? E de baixo controle. O que é isso? A maioria dos pacientes hipertensos não tem um adequado tratamento, ou seja, não atingem as metas de tratamento, que é restabelecer a pressão arterial aos níveis de normalidade. E por várias razões isso acontece. Dentre elas, por exemplo, não aderência ao tratamento. O paciente começa a tomar um remédio, acha que o remédio está fazendo mal, não procura o médico para fazer modificação, simplesmente para de tomar. O médico recomenda, olha, você tem fator de risco para hipertensão, você é sedentário, você é fumante, você está acima do peso, você tem uma dieta muito rica em sódio, que é o sal, você tem que procurar modificar. E o indivíduo faz ouvidos de mercador. Na realidade, não começa a andar, não diminui o cigarro, não para com esse hábito nocivo à saúde, continua bebendo horrores, já que o alcoolismo também é um fator de risco para a hipertensão. E aí é óbvio que o controle da pressão arterial não será aquele que se precisa ter. Por isso é uma doença de difícil controle. O que pode acontecer como consequência? Duas coisas, né? Em primeiro lugar, num pico hipertensivo, você tem um derrame cerebral, chamado AVC, acidente vascular cerebral. Infarto agudo do miocárdio. Insuficiência cardíaca congestiva, que é uma situação que se desenvolve ao longo do tempo, onde o coração perde a capacidade de bombear o sangue. Então, o indivíduo que quer levantar, por exemplo, para ir ao banheiro, já tem falta de ar. Quer subir um lance de escadas, é obrigado a parar no meio do caminho porque tem falta de ar. É uma situação extremamente grave e o indivíduo com insuficiência cardíaca congestiva, ele tem um risco maior de desenvolver o chamado edema agudo de pulmão, que é uma situação de emergência gravíssima que, se não for imediatamente tratada, pode inclusive levar ao óbito esse paciente. Então vamos ao tratamento. Falar em tratamento, Heleno, eu falei de alguns fatores de risco, né? Vamos falar sobre eles rapidinho? Em primeiro lugar, a hipertensão arterial, ela tende a acontecer no sexo masculino, na gente, nos homens, mais antes dos 50 anos do que nas mulheres. As mulheres parece que pelo fato de menstruarem têm uma certa proteção, talvez porque seja o sexo que preserve a espécie, mas a hipertensão arterial em indivíduos abaixo de 50 anos ela é mais prevalente nos homens. A partir de 60 anos é muito igual entre homens e mulheres. Um outro fator de risco importante é a idade. À medida que a gente envelhece, os nossos vasos sanguíneos vão perdendo elasticidade. E com isso eles vão aumentando a resistência ao trabalho do coração, que vai acarretar um aumento da pressão arterial. Portanto, a idade avançada, idade maior, acima de 65 anos, você deve verificar a sua pressão, porque eventualmente você já é um hipertenso e precisa se tratar e não tem nenhum sintoma. Indivíduos sedentários, indivíduos da raça negra. Na raça negra, por razões puramente genéticas, inclusive a resposta ao tratamento, viu, Helena, é um pouco mais difícil. Alguns medicamentos que agem muito bem na raça branca, na raça amarela, na raça negra, eles têm uma dificuldade maior para agir, o que dificulta o adequado tratamento desses pacientes. Então, é um grupo especial que precisa ser tratado com mais carinho, com mais atenção. Dieta rica em sal, fatores socioeconômicos é mais prevalente na camada mais pobre da população, que inclusive é aquela que infelizmente tem mais dificuldade de acesso ao médico. Hipertensão arterial, gente, é programa de saúde, é feito no posto de saúde, é medicina de prevenção primária. E para encerrar, doutor Silvio, uma dica para a família Tupi. Paciente chegou em seu consultório, hipertenso, o que fazer nesse momento? Heleno, em primeiro lugar, verificada a pressão arterial desse indivíduo umas 2 ou 3 vezes e confirmado que realmente os níveis de pressão dele são elevados, cabe ao médico identificar possíveis fatores de risco existentes nesse indivíduo. Como, por exemplo, a idade, a raça, porque na raça negra a pressão arterial elevada, ela é inclusive mais difícil de ser tratada por razões puramente genéticas, questões dos aspectos socioeconômicos na população menos favorecida economicamente do ponto de vista financeiro. Se o indivíduo é obeso, tem que medir o indivíduo, pesar, ver a altura, calcular o índice de massa corpórea. Indivíduos com índice de massa corpórea maior do que 30 têm um risco maior de ser hipertenso. Circunferência abdominal, viu, Helena? Os homens com mais de 102 centímetros, as mulheres com mais de 88 centímetros, elas têm uma tendência maior a ter um aumento da pressão arterial por conta da resistência aumentada. E o médico deve, então, proceder a uma série de exames clínicos e laboratoriais. Por quê? Porque existem situações onde o aumento da pressão arterial, Helena, ele não é
uma coisa primária, ou seja, não é a chamada hipertensão arterial sistêmica essencial. Olha o meu Medicaid voltando. Na realidade, existe uma outra doença aonde a pressão arterial aumentada faz parte do quadro clínico. Doenças renais, doenças endócrinas. Mas, Helena, o papo é tão comprido que eu acho que a gente deixa para a semana que vem. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Podemos continuar conversando sobre isso, então, no próximo domingo, às 7h30, aqui no Rádio Serviço Saúde. Esperando que a família Tupi tenha despertado o interesse, já que pressão alta, como eu disse, é muito frequente e o controle é muito ruim, e às vezes o controle é ruim, porque a causa da hipertensão não é uma alteração hemodinâmica pura e simples ou genética, é uma doença que precisa ser identificada pelo médico para fazer o tratamento adequado. Um abraço então, doutor Silvio, bom dia, bom domingo e até semana que vem. Que a família Tupi tenha uma semana de paz, com muito amor. Um abração, querido. Tchau. Show!